Ei, você tem ideia de como criar um cenário de game em 3D? Não? Relaxa, não tem problema. Eu posso te mostrar quais são os processos importantes para modelar e estruturar um bom cenário em 3D. Direção, roda a vinheta! Bem, antes de começar, saiba que existe um processo, tipo um passo a passo que precisamos seguir para criar um bom cenário e eu tô aqui para explicar cada passo desse. O primeiro passo é o conceito do cenário que queremos criar. Pense e tente entender qual é o cenário que você quer criar. Normalmente, o cenário terá uma ligação com o roteiro e dependerá de questões como o tema do jogo, a direção artística do game, em que época se passa o game, de que parte do jogo será esse cenário, entre outras questões. O cenário que vou criar aqui com vocês é de uma taverna medieval e já adianto que irei aproveitar os modelos que criei junto com vocês no último vídeo. Vou deixar um card aqui em cima para quem não viu ainda a criação desses modelos. Agora, indo para o segundo passo, vamos pesquisar algumas referências para utilizar nos nossos modelos. Para isso, utilizaremos o Pinterest, que é uma ótima ferramenta para a busca de referências. Para aqueles que estão pensando, mas não precisa pegar referência, usa a criatividade mesmo. É importante saber que a referência é muito necessária para qualquer área artística. Isso porque tudo que criamos vem de algum lugar, seja de um museu que visitamos, de um filme que vimos, de uma música que ouvimos. Nenhuma obra nasce do absoluto nada. Sem falar que é muito honesto indicar as referências utilizadas em um trabalho. Além de que as maiores obras já criadas foram abertamente apontadas suas maiores inspirações para a criação dessa obra, seja uma obra de um livro, filme, música ou até um game. Então, seguindo com as referências, perceba que escolhi algumas que remetem à taverna medieval. E estou usando o PureRef, que é um software que guarda as referências e deixa sempre na frente da tela. Irei deixar ele aqui na descrição, o link para poder baixar. Agora, indo para o Maya, vamos passar para o terceiro passo, que é a blocagem. Antes de qualquer coisa, a blocagem é um processo de criar e utilizar modelos simples para criar a ideia de um cenário de forma rápida, ou seja, colocar cada coisa no devido lugar que achamos que é o correto ali no cenário. Se alguém conhece um pouco dos processos de criação de games, sabe que a blocagem final do game é feita pelo level design dentro de um motor de jogo como o Unity, Unreal ou Godot. E eu irei falar sobre isso em um vídeo próximo. Mas a blocagem que eu me refiro nesse vídeo é feita pelo artista 3D, com outros objetivos diferentes do processo feito pelo level design. Essa blocagem que vamos fazer será diretamente no Maya, que é a ferramenta de modelagem, e busca verificar se a estética e a qualidade visual estão boas para o que se propõe. É aquela coisa, um objeto separado dá uma sensação específica, mas vários objetos juntos podem passar uma sensação diferente. Tem que verificar se não está algo muito poluído e se está casando com a proposta. E não sei se você já chegou a utilizar ou procurar por assets em 3D, mas normalmente quando vamos utilizar algo, já aparece um cenário com os objetos todos juntos, bem bonitinho e dentro de um contexto interessante. Esse cenário é criado pelo artista 3D justamente para passar qual é a proposta de cada objeto e a qualidade visual da composição desses objetos nesse cenário. Agora, sobre a blocagem, depois de usar um plano para criar paredes e o chão do local, vou criar um balcão com um formato curvado na ponta. Então vamos adicionar um cubo e escalar para um tamanho que fique bom para o balcão. Agora vou adicionar algumas edge loops no canto do balcão para poder mover pelas arestas. Então segure Shift e aperte com o botão esquerdo do mouse para aparecer as opções. Após criado, basta selecionar cada aresta ao redor do objeto, uma por vez, e mover para trás, criando uma curva no objeto. Quanto mais perto da extremidade, mais movida para trás, vamos deixar a aresta em volta do objeto. Agora vou selecionar as faces de cima do balcão e dar um extrude segurando o Shift e apertando com o direito do mouse para aparecer a opção de extrude. Após selecionado o extrude, coloco o valor positivo em thickness para crescer o balcão e deixar menor com escala para criar um formato diferente. Depois dou mais um extrude da mesma forma. Você vai perceber que é possível criar vários formatos diferentes para esse balcão, com as ações que já utilizamos. Perceba que usei a imagem de referência do Pinterest para o balcão curvado, mas na parte de cima fiz um pouco diferente. Agora vou criar mais um objeto que será uma garrafa para pôr em cima do balcão. Por isso, vamos adicionar o cilindro que se parece mais com uma garrafa. Com o pincel selecionamos as faces de baixo do cilindro e damos um extrude com thickness positivo. Você verá que também pode alterar o valor em Local Translate Z para descer o extrude na mesma
mesma forma que o thickness. Agora que temos uma parte extra, selecionamos as arestas da parte de baixo e damos um bevel em Edit Mesh na opção Bevel, para arredondar essa parte. Para isso, podemos aumentar o valor em Segments e deixar o Fraction com o valor 1. Vamos fazer da mesma forma na parte de cima do cilindro. Selecionamos com o pincel, damos Extrude, deixamos essa parte de cima um pouco maior e depois damos Bevel para arredondar da mesma forma. Agora basta selecionar com o pincel o pequeno círculo na parte de cima da garrafa em menor escala. Para diminuir o pincel, basta segurar a tecla B e ir apertando com o mouse. Depois basta dar outro Extrude fazendo assim um bico da garrafa. Com esse modelo já poderíamos terminar, pois se trata de uma blocagem e o ideal é criar modelos rapidamente. Podem ser apenas modelos incompletos para verificar como ficaria o cenário nesse passo de blocagem. Mas já que vamos modelar os detalhes logo após, vamos seguir apenas finalizando um pequeno detalhe. Vamos criar um extrude e escalar um pouco e depois criar um segundo extrude até a ponta, colocando 2 add loops e mais um extrude para criar uma tampa da garrafa. Pronto, após criado, vou deixar a garrafa em cima do balcão e podemos criar uma prateleira de madeira para expor as bebidas da taverna. Vou duplicar a garrafa para preencher a prateleira e vou diminuir e aumentar o tamanho de algumas para diferenciar cada bebida. Veja que não estou mudando muita coisa, apenas a escala do objeto. Vou colocar os objetos que criei no vídeo anterior para fazer parte da cena. 2 copos no balcão, a mesa com as cadeiras e os copos no meio da cena. As caixas e os barris de madeira no canto para trazer um aspecto diferente na cena. Vou colocar mais o barril perto do balcão e uma caixa próxima da mesa para não ficar um espaço tão vazio e pronto. O cenário que quero para minha taverna é exatamente essa. Um ambiente pequeno, mas que já passa uma ideia de uma taverna medieval. Antes da gente seguir para o próximo passo, deixa aqui nos comentários o que você está achando do vídeo ou se você ficou inspirado de fazer algum modelo 3D. Deixa também o seu like aqui no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, assim eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Agora que acabamos a blocagem, vamos para o quarto passo, que é a modelagem. E você pode estar se perguntando, mas já não modelamos os objetos? Sim, nós modelamos na blocagem, mas de forma rápida e básica. Na verdade, eu ainda até que demorei, mas os objetos não precisam de detalhes nenhum na blocagem. E agora nessa etapa de modelagem, vamos observar todos os detalhes que faltam para finalizar todos os objetos e seriam utilizados nos nossos jogos. Para começar, vamos ajustar o barril. Acredito que posso adicionar um detalhe interessante nessa parte, que seriam as de metal. Então vamos selecionar essas faces em cima, meio e baixo ao redor do barril e dar um extrude com thickness para deixar essa parte mais saltada para fora. Vou fazer isso com os outros 3 barris da cena, selecionando todas essas partes de uma só vez e dando extrude. Agora na parte da mesa, acredito que possamos ter mais uma no nosso cenário. Então vou aumentar o tamanho do cenário, puxando o chão e a parede e vou adicionar um cilindro. Vamos escalar esse cilindro para que ele vire uma base de mesa grande e redonda, diminuindo a altura e aumentando a largura. Agora selecione as arestas ao redor da base, na parte de cima e de baixo e dê um bevel para deixar arredondado. Vamos adicionar mais um cilindro para fazer o pé da mesa. Então já vamos escalar para que fique do tamanho da base até o chão e já colocamos alguns edge loops nele. Vou moldar diferente essa parte, deixando o pé que segura a mesa com formato de madeira esculpida. Selecione cada edge loop que criamos e vamos escalar para que cada um fique maior ou menor, deixando com uma proporção diversa em toda a sua altura. Depois disso, deixe a base da mesa na posição certa com relação ao pé e vamos selecionar os dois e agrupar, tornando um só objeto. Colocamos então a mesa na parte central do cenário, um pouco à direita. Agora eu vou pegar a cadeira que criamos. Para isso, vou desagrupar aquele grupo de objetos e duplicar apenas uma das cadeiras. Com a cadeira duplicada, vou criar alguns detalhes a mais para que fique um pouco diferente das cadeiras da outra mesa, apenas pegando um dos seus encostos e duplicando 2 vezes para deixar 4 encostos no total. Depois é só agrupar novamente todo o conjunto dos encostos na cadeira. Agora dupliquei a cadeira 2 vezes para deixar 3 cadeiras na mesa redonda. Indo para o balcão, vou adicionar um detalhe nele. Quero que ele fique com uma borda mais na parte de cima. Para isso, vou selecionar as faces na lateral da parte de cima do balcão e dar um extrude para ficar mais aparente e com um formato diferente. Faço isso em todos os lados do balcão. Depois vou modificar algumas garrafas, selecionando as arestas em volta delas e escalando para ficarem com formatos diferentes, mais arredondados. Deixarei um copo e uma garrafa em cima da mesa redonda. Por fim, vou modificar a prateleira. Quero que ela seja uma prateleira mais fechada nas laterais e na parte de cima. Para isso, adiciono um cubo e escalo para que
que fique do tamanho certo. Depois, com a face da frente selecionada, dou um extrude com offset para deixar uma borda na prateleira e ficar um retângulo interno, no qual posso dar um segundo extrude com thickness negativo para entrar dentro do objeto e ficar com uma cavidade correta para o que queremos. Ufa, agora sim, finalizamos o cenário medieval com os objetos finais e detalhados. Porém, ainda não finalizamos todo o quarto passo referente à modelagem, pois esse passo não vai se limitar somente a detalhar, mas também texturizar o objeto. Em outras palavras, texturizar é dar cor para o objeto. Para isso, vamos precisar ainda fazer algo importante, que é o UV Map do objeto. Você pode estar se perguntando, mas o que é isso? Por que eu preciso disso para dar cor ao modelo? Calma, calma. Eu sei, é muita coisa para absorver. E por isso, vamos terminar por aqui. Não se preocupe, pois trarei um próximo vídeo aplicando o UV Map e texturizando para finalizarmos os modelos. Até aqui já aprendemos algo importante, que é a parte bruta da modelagem. Iniciar e ir lapidando os modelos para a criação de cenários. Já é muito, e podemos iniciar a criação de muitos cenários diferentes. Basta saber o que quer fazer, buscar referências e colocar a mão na massa. Com esse vídeo você ganhou 50 de XP. Fico por aqui, até o próximo vídeo.